Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, vocês que estão nos acompanhando, que sempre nos acompanham todas as manhãs de domingo aqui no SBT. A gente continua aí com programas inéditos, porém gravando nessa modalidade streaming, sem precisar trazer o nosso convidado aqui no estúdio, né? Justamente devido à pandemia, devido a todos os cuidados que a gente ainda está tendo. Se a gente trouxesse o convidado aqui para dentro do estúdio, a gente ainda teria que estar de máscara, etc., e perderia um pouquinho da graça. Então, por isso, a gente continua e que também tem nos favorecido entrevistar pessoas aí, amigos, que estão aí por toda parte do planeta, não obrigatoriamente tem que estar aqui em Marabá para nos dar entrevista. É o caso do nosso entrevistado de hoje, que já estou aí há 3 anos tentando fazer uma entrevista com ele, mas ele tem uma agenda realmente muito complicada, né? Ele é presidente de uma grande entidade estadual e é marabaense, então ele está constantemente viajando, tanto para cuidar da vida profissional dele, quanto também para cuidar da entidade. A gente está falando do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. E para a gente falar do CREA, a gente trouxe aqui hoje o presidente da entidade, o presidente regional, que é o marabaense Renato Milhomem. Renato, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo ao programa Observadores, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Patrick. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e conversar com todos, esclarecer um pouco o que é o nosso Conselho de Engenharia e Agronomia, enfim, estamos aqui para um bate-papo bem esclarecedor. Que bom, te agradeço antecipadamente, eu tive essa oportunidade essa semana e não deixei escapar essa brechinha na tua agenda para a gente conversar aqui finalmente. Eu queria primeiro que você explique para o pessoal de casa, né? A gente tem, logicamente, muita gente conhece o CREA, mas a gente também tem entre as pessoas que estão nos assistindo, gente que nunca ouviu falar e não sabe o que significa o CREA, a sua importância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do conselho que regulamenta aí essas duas profissões e que é tão importante no dia a dia desses profissionais. O nosso conselho, basicamente, para ser bem claro, ele fiscaliza a atividade profissional daqueles que são da engenharia, da agronomia e das geociências, né? Ou seja, nós temos um universo aí de 257, mais ou menos, títulos profissionais que são fiscalizados. E também fiscalizamos aqueles leigos, aqueles que são formados para exercer aquela atividade e, de alguma forma, eles tentam fazê-lo, trazendo risco à sociedade, né? Risco de vida e à saúde da sociedade. Então, nossa função, basicamente, é fiscalizar. Certo. Voltando aqui para a tela. Mas, eu coloco sempre, Renato, eu coloco não, realmente é assim, né? A gente tem vários órgãos aí que regulamentam e participam da vida de N atividades profissionais. Mas eu considero que o CREA, o Conselho de Medicina e também a OAB são entidades ali que talvez sejam as 3 que mais têm representatividade social, né, que mais participam da vida social nossa, no dia a dia, seja fiscalizando, seja opinando, seja oferecendo uma consulta profissional sobre determinados assuntos. A gente vê que tanto o CRM quanto o CREA e também a Ordem dos Advogados são bastante atuantes, são organismos que são mais percebidos pela comunidade no dia a dia. E dado o tamanho do CREA, eu sei que também não é simples existir, politicamente falando, né, existir um presidente de uma entidade desse tamanho que não more em Belém, não resida na capital, onde é a sede da entidade. Eu queria saber como é que foi, rememorar um pouquinho como é que foi o processo para você conseguir chegar a esse posto, e lembrando que você já está no 2º mandato seguido, né? É triênio, são 3 anos, então você foi eleito, se eu não me engano, foi o primeiro eleito do interior para a presidência, e agora já começou o 2º mandato, agora em janeiro de 2021. Certo. Primeiramente, pela importância dessas 3 entidades, o CREA, né, o AB,
e o Conselho Regional de Medicina, até porque são as três profissões base das demais, né? Quando você pega o universo de profissões, basicamente surgiu dessas três, e que é a questão da segurança, tanto social quanto física, as três, Márcio. Então, ela é de suma importância para a sociedade. Elas estão em tudo, né? Em relação à minha eleição, é um fato histórico. O nosso CREA, ele tem 87 anos, e pela primeira vez nós tivemos um presidente do interior, nascido, criado, e com toda uma atividade profissional no interior, né? Isso é um feito histórico. E realizamos um excelente trabalho que nos conduziu a um segundo mandato. E queremos entregar um CREA totalmente diferente. Hoje, nós, Patrick, somos referência no Brasil em tecnologia da informação. Nós estamos criando programas, situações na informática que estamos levando para todo o Brasil. Hoje mesmo, eu recebi um convite do CREA Rondônia para levar o nosso programa Papel Zero para lá, né? É um sistema que nós criamos, hoje basicamente tudo é feito via sistema, sem uso de impressora. Basicamente, você usa apenas a impressão da carteira profissional, né? Praticamente é só isso que tem presença física. Eu achei que você resumiu bem aí o que é a importância da entidade, né? E eu queria falar também por quê. Eu sei que dá bastante trabalho, com certeza, gerir uma entidade desse tamanho, e eu sei porque eu também já fui presidente de entidade estadual, que a sede também é em Belém, e eu não aguentei mais que um mandato, porque realmente é muito cansativo você conseguir gerir as coisas. Eu tinha que estar em Belém constantemente para não deixar a coisa desandar. E eu sei que deve ser assim também a tua vida, né? O que te leva, depois de 3 anos, a ter a vontade de ficar 2 mandatos à frente do CREA? É a necessidade de mudanças. Nós somos um conselho de tecnologia, então a mudança ela nunca cessa, você nunca vai achar que o que você fez é o suficiente. Então nós temos muito ainda a implementar. Essa pandemia, ela nos trouxe grande prejuízo nesse avanço. Eu fiquei numa reeleição, né, que eu fui num processo eleitoral, onde eu ficaria 60 dias afastado para a campanha, eu fiquei 7 meses. Então todo esse trabalho que eu fazia ficou prejudicado. Então eu tenho muito a fazer ainda, eu tenho muito a colaborar, né? As pessoas também esperam muito da minha pessoa, eu não poderia abrir mão disso, né? Abrir mão de continuar fazendo esse trabalho que as pessoas acreditam muito em mim, né? Então é mais uma doação, é mais um fato de uma contribuição social, entendeu? Certo. Renato, outra situação, fez bem você citar a pandemia, né? A gente já está aí vivendo esse cenário de mudança, de loucura que está o mundo, né? Desde do ano passado, já vamos dizer um ano e um mês, pelo menos, de que a gente percebeu dentro desse caos que essa doença está causando, que é não só um drama sanitário, como um drama social e econômico, de grande proporção. Eu falo muito que é como se a gente estivesse vivendo uma terceira guerra mundial, né? Porque as proporções são o mesmo de uma guerra, e é óbvio que essas profissões representadas pelo CREA, elas também estão sofrendo impacto. Eu queria saber como é que você vê esse impacto hoje dentro dessas duas profissões aí, das engenharias e da agronomia. Olha, o impacto ele é bem visível, ele é antes e depois, e também durante. Muito recentemente, o príncipe Filipe da Inglaterra, ele falou que tudo o que Deus não construiu foi a engenharia. Então, tudo que você está ao seu redor tem a mão do engenheiro, seja o civil, o elétrico, o mecânico, o eletrônico, enfim, tudo tem engenharia. Então, hoje o maior problema da engenharia é os insumos, né? Os insumos. Em relação às demandas, a serviços, eles continuam de forma espetacular. O Brasil não parou. Mas quando você vai construir, você não tem insumos. Então, você fica meio que vetado por conta disso, né? E a perspectiva futura é a melhor possível. É um dado histórico, sempre antes, ou
sempre depois de uma pandemia, de um processo catastrófico, vem um momento de grande pujança econômica, seja na Primeira, Segunda Guerra Mundial, seja na peste negra, peste espanhola, agora a pandemia. Então, é o momento onde o mundo ele quer se reerguer e alavanca a economia mundial. E a base de tudo é a engenharia. Então, nós deveremos estar preparados para isso, viu? Aguarde, Patrick. Muita coisa boa vai acontecer posterior a isso. Mas o que você tem ouvido, dos profissionais, quem está na linha de frente? Você acha, eu creio que deva ter um momento ali que as coisas paralisaram totalmente, né? A gente teve lockdown, uma série de situações, mas eu quero tirar aqui por Marabá, eu vejo que quem estava construindo casa não parou de construir, talvez tenha diminuído ritmo, né? Quem estava construindo um escritório, um prédio pequeno, todas as pessoas, eu percebo que essas obras, hoje, pelo menos, não estão paradas, né? Não. Porém, eu também percebo que os valores, você falou em insumos aí, os valores de produtos da construção civil, esses valores catapultaram, né? Eu Sim. participo ali de uma obra, de uma entidade que está fazendo uma construção, uma reforma, e tudo que a gente comprou antes da pandemia, a gente está até comemorando ter comprado muita coisa antes da pandemia, mas pisos, rejuntes, né, material elétrico, eu sei que em todas essas áreas aí, produtos triplicaram de valor em alguns casos. É verdade. A engenharia ela é como água, ela flui pelo melhor caminho, o caminho que menos traz resistência. Então, todas essas dificuldades levam aos cientistas, aos nossos engenheiros a procurarem soluções mais práticas, mais acessíveis, né? Então, aí entra um processo de tecnologia, ou seja, substituição de material. Hoje já estão implementando concreto sem cimento, paredes sem alvenaria, que já é uma coisa bem antiga em outros países, mas no Brasil é muito recente. Ou seja, a engenharia ela se adequa, né? A própria questão de trabalhos remotos, a engenharia, isso alavancou, não há mais aquela necessidade do engenheiro estar presente na obra, né? Ele tem muitas ferramentas, né? Seus olhos vão muito além da sua presença física, seja através de um drone, de câmeras, enfim, né? Ela vai se adequando às situações, né? Estudo requer mais estudo, mais mão de obra qualificada, enfim. No Brasil, Patrick, não falta emprego, falta qualificação de mão de obra, viu? Esse é o nosso maior problema. Então, nós temos que pensar nisso, temos que qualificar a nossa sociedade para ela alavancar, né? Para ela crescer. Nós temos uma perspectiva, um potencial de sermos uma grande nação, uma superpotência, ficar ali entre Estados Unidos, que tem um conhecimento tecnológico espetacular, a China, que é o material humano, né? 1,4 bilhão de habitantes, e o Brasil, a questão de insumos, commodities, e também um pouco disso, de conhecimento. Nós temos áreas de conhecimento que não ficam atrás de outros países, né? Falta, talvez, políticas públicas, né, para abraçar isso, para fomentar, enfim. O nosso potencial é gigantesco, é o maior do mundo, né? Falta só uma boa política pública para alavancar o nosso país. Eu vejo, Renato, que isso. Eu fiquei muito de olho durante a pandemia, somente durante o pico, né? Que eu não sei nem se a gente já passou esse pico, mas não sabemos. Da doença não sabemos, né? Mas um setor que eu fiquei muito de olho foi realmente a construção, foi engenharia, foi tudo que está no meio, porque é o pulmão do país, né? Seja na construção particular ou nas obras públicas, né? Que garantem emprego, que são um medidor de desenvolvimento também, mas é o que você falou, a mão de obra que está envolvida, né, a não ser os engenheiros e arquitetos, mas a mão de obra braçal, ela é uma mão de obra que a qualificação dela é baixa, né, historicamente é uma mão de obra de qualificação baixa, e de pessoas que só sabem fazer aquilo, né, em que se a construção estiver parada, se essa área estiver parada, essas pessoas fatalmente vão depender de auxílio do governo, vão depender, não vão ter o que fazer, né? Então, isso te confesso que eu fiquei muito de olho nessa área, e até guardei aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para a gente, guardei aqui alguns dados já desse ano, que nos ajudam a verificar um pouquinho isso aí. Mas eu queria, só para encerrar esse bloco,
eu queria que você me dissesse o universo de profissionais hoje que estão cadastrados no CREA Pará. Hoje o CREA tem em torno de 27 mil engenheiros, agrônomos e das geociências, de forma regular, registrada no nosso conselho, atuando em todas as áreas que você possa imaginar. Hoje o Pará está para o Brasil, assim como o Brasil está para o mundo. A nossa perspectiva em relação ao Brasil também é gigantesca, né? E, com certeza, e trazendo profissionais de outros estados, viu, Patrick? Com o evento de Mariana e Brumadinho, vieram muitos engenheiros de Minas para o nosso estado, trazendo também conhecimento, interagindo com os nossos profissionais. Tá aí, muito bom. Para quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Renato Milhomem, ele que é marabaense e é presidente do CREA Pará, e a gente está falando aqui sobre engenharia, não falamos de agronomia ainda, daqui a pouquinho vou falar também um pouquinho dessa área, para o pessoal não se sentir, né, meio de lado. Eu falei muito aqui em engenheiro, né, usei muito termos engenheiro nesse bloco, mas a gente está falando aqui com o Renato, ele que já está aí no segundo mandato à frente dessa importante entidade, e a gente vai para um rápido intervalo. Eu peço que você continue aqui conosco, o intervalo é rapidinho aqui no SBT, e a gente retorna nesse bate-papo com o Renato Milhomem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje a gente está gravando, estou aqui no estúdio, ó, no estúdio da TV Correio. Porém, hoje eu estou sozinho aqui, meu pessoal está nos bastidores, mas aqui no estúdio eu estou sozinho, justamente respeitando aí as nossas normas de distanciamento social, né? E para poder estar sem máscara, para conversar com o nosso convidado que está conversando conosco via streaming, usando a internet, que é o Renato Milhomem, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, que é o CREA. Renato, a gente falou bastante aqui sobre as profissões, né, sobre a entidade no primeiro bloco, e eu queria falar agora um pouquinho sobre uma situação que a gente vivenciou aí há pouco tempo, e que eu considerei, realmente te digo que esses anos todos acompanhando o setor público, né, acompanhando o que eu sei que são as burocracias e necessidades para que uma obra pública ocorra com lisura, né, com todos os processos que são necessários, ambientais, inclusive, e dinheiro, né, para a liberação de recursos para se financiar uma obra, enquanto mais uma obra de uma ponte, né, que é uma obra de grandes proporções, a gente sabe, a gente teve aquele fato lamentável em 2019 da queda parcial, né, da segunda ponte do Rio Moju na alça viária, que é a estrada que nos liga à capital, né, liga a nossa região à capital do estado. Muita gente viaja por ali, muita produção viaja por ali, e a gente teve essa situação em 2019 da queda da ponte. Uma balsa colidiu com o pilar da ponte durante a madrugada, no dia 6 de abril de 2019, e a gente teve a queda de dois segmentos da ponte, né, no segmento central da ponte, e isso causou uma confusão. Graças a Deus, né, ali no primeiro momento a gente poderia até ter tido carro caindo da ponte, não aconteceu isso, e tivemos a grata tranquilidade de não ter perdido vidas. A partir daquele momento, houve uma comoção social, né, uma preocupação. A gente sabia que o momento econômico do país não era tão favorável, mas a gente tinha um governo do estado iniciando, né, com todo o gás ali, um novo governador, uma nova gestão, e desde o primeiro momento o governador colocou que seria uma meta para ele a reconstrução o mais rápido possível daquela ponte. Eu te confesso que a gente ouve essas coisas, a gente fica no primeiro momento pensando assim, lógico que um governante vai falar isso, né? Mas eu também te digo que ao ouvir os primeiros pronunciamentos e a forma como foi colocado,
eu realmente vi que tinha lógica que a ponte pudesse ser reconstruída muito rápido. Primeiro, porque não ia começar do zero, né? Aproveitou-se, né, os dois segmentos. Eu creio que foi feito, você vai poder explicar melhor para a gente, eu creio que foi feito um levantamento primeiro, né, para ver as condições físicas e do que sobrou da ponte, né, e então, a partir dali, partiu-se para se conceber um novo projeto. Como é que você viu ali aquele primeiro momento e como é que você viu a concepção dessa ponte, que inclusive foi mudado o modelo dela, né? Ela era um tipo de ponte e passou a ser um outro tipo, que é o que chama-se aí de ponte estaiada, né? Que ela tem aqueles estais centrais que sustentam a ponte. Certo. Naquela madrugada eu recebi uma ligação da CETRAN com essa notícia de que a ponte havia caído. Fomos lá de imediato, fomos em loco verificar. Logo em seguida foi montado um gabinete de crise para tratar das soluções viáveis. Em primeiro momento, a solução mais barata, né, economicamente viável, que é um dos princípios da gestão pública, é o princípio da economicidade. Era uma ponte tradicional conforme aquele modelo que já tinha. Então, era uma visão muito imediatista. Mas lá nós conversamos, nós trouxemos um dos maiores especialistas do Brasil, que é um paraense de Oriximiná, o doutor, professor da USP, Pedro Almeida, onde foi colocado que aquela solução não era mais barata de imediato, mas a longo prazo, um custo-benefício, a melhor solução seria uma ponte estaiada. Inclusive, em relação à questão técnica de você ter ela caída aí, Renato. Exato. O pessoal tem ideia, esse vão, Patrick, 168 metros, onde duas plataformas, né, duas prateleiras cederam, entraram em colapso. Então, foi dada essa solução. Renato, ficou claro desde o primeiro momento que daria para se aproveitar ali aquela parte que sobrou da ponte, os dois lados? Sim. Tivemos foi rápido para estabelecer isso aí? Essas duas partes continuariam íntegras, sem nenhuma situação de risco, né, de ruptura, de colapso. Mas eu te falo uma coisa, talvez começar do zero, Patrick, seria uma situação muito melhor, porque os entulhos, as soluções para remover aqueles entulhos foi o grande obstáculo dessa ponte, né? Não foi a questão executiva da ponte. Renato, nós estamos vendo aqui nessa foto, dá para ver, ali no ponto central, a gente vê quando o entulho ainda estava lá, né? Mas a gente tem que lembrar que, num primeiro momento, ela virou uma lingueta, né? Ela desabou e continuou presa pelos ferros a parte que sobrou da ponte. Então, aquilo ali foi um complicador a mais, com certeza. Isso. Porque a solução era tirar essa plataforma mas em pedaços que era para reaproveitar em outras estradas, né, como outras pontes, mas não foi possível. A questão aí, além da maré, da influência da maré, que chega a 5 nós a velocidade, tinha a questão do tipo de solo, do leito do rio, então foram vários fatores complicantes que tinham que ser solucionados pela engenharia. E aos poucos foi se rompendo. Outro fator, Renato, para colaborar com a tua fala, né? Eu tenho uma notícia aqui, ó. Marinha do Brasil autoriza a operação de movimentação dos escombros no Rio. Isso foi no dia 3 de maio. Ou seja, até para os engenheiros, para a parte né, da ação entrar para recolher, também havia uma necessidade de autorização de autoridade, né? Você vê que teve que ir atrás da Marinha. Eu creio que também deve ter tido questão ambiental no meio, né? Sim. A Marinha, porque ela vislumbrava tanta segurança do tráfego local, né? Tinha que dar uma segurança, porque o tráfego continuaria, tanto de veículos pelo rio, como pela ponte, que não tinha mais, então teve que se criar a solução das balsas, né? Para manter esse fluxo, e isso tinha que ter a chancela da Marinha, que foi dado a balsa aí, ó. Exato. A remoção da balsa também, entendeu? Que ela teve que ter sido removida, os entulhos, enfim. Foram vários complicadores que foram sendo solucionados, né? Renato, isso aqui me chamou a atenção também. Eu vejo que geralmente nesse tipo de obra, quando vai ter ali, enquanto a obra se realiza, a balsa é jogada lá para distante do local da obra, eu acho que para não ter nenhum contato ali próximo. Aqui eu vejo que não, né? O embarque o embarque aqui dos carros e desembarque era bem ao lado mesmo da ponte.
Exatamente. Essa balsa aí já não é aquela balsa que colidiu, né? Já é a balsa de tráfego, né, dos carros. Foi colocada aí porque Aham, foi o local geograficamente melhor para os veículos terem acesso, né? E também certo, na questão da celeridade executiva para criar esse fluxo de veículo. Poderia se criar um desvio, ou seja, demoraria mais tempo, mais recursos, né, mais fadiga, uhum, questões ambientais, teriam que derrubar matas ciliares, enfim. Essa foi a solução mais viável, tanto certo, economicamente como ambientalmente. Colocar a balsa, né, de travessia do lado da ponte, né? certo. Sim, aí continuando o raciocínio, a partir daquele momento que ficou identificado qual era o projeto mais viável, a partir dali passou-se a ir atrás também da questão financeira, né? Eu queria destacar também que essa obra ela foi uma obra rápida, mas a gente tem que lembrar também que ela não é uma obra que precisou começar do zero em termos financeiros, né? Eu acho Sim, que sim. talvez se a gente fosse depender, por exemplo, de um recurso federal, né? Que viria para o Estado, que seria teríamos liberação de recurso por fases, né, como a gente costuma ver. Eu acho que isso seguraria a obra, com certeza, se arrastaria por mais tempo. Mas nesse caso aí, a gente teve uma identificação dos causadores do problema, né, da colisão, como você falou. Não foi uma balsa desse tipo aí, foi uma balsa de Dendê, se eu não me engano, né? De, De rejeitos de dendê. de rejeitos de dendê, da produção de dendê. Então é uma balsa que ela costuma levar produção, né? Ela pertence a uma empresa ligada a uma empresa. Essa empresa foi identificada, o governo entrou num acordo com essa empresa de indenização e essa indenização veio no valor total, né? Foram mais de 130 milhões, Exato, exato. não é isso? Foram mais de Isso. 130 milhões essa indenização, e isso garantiu com que a obra pudesse ser iniciada imediatamente e garantiu que não faltasse recurso para que aquela obra não tivesse interrupção do seu fluxo de andamento. Então, também nesse ponto, me diga se eu estiver errado, foi algo que facilitou o andamento rápido da obra. Patrick, a sua colocação foi perfeita. São dois fatores fundamentais na execução de uma obra: é o físico e o financeiro, né? Então, quando você tem um financeiro ali disposto e a questão técnica também colocada de forma bem célere, bem organizada, planejada, não há nada que possa dar errado. A prova disso foi que essa ponte, ela foi a ponte executada de forma mais rápida na história do Brasil. Tantos metros por dia. Ela durou 7 meses. Enfim, no Certo. Brasil não existe outra obra nesse Sete patamar meses, técnico. 7 meses, Renato, porque 7 meses. ela foi adiada a inauguração da data inicial, que seria 2 meses antes, né? Ou Sim, seja, sim. ainda havia expectativa de se terminá-la em cinco Mais meses. rápido. E mais rápido ainda, em 5 meses, né? Isso. Não é isso? A gente tem Exatamente. aqui, ó, já foi feito esse espigão central, não é isso? Que é o É. espigão de sustentação, me diga o nome correto, eu estou falando espigão, É mas uma ele coluna, né? É uma a coluna coluna, isso. de apoio dos E estaios, né? Aquela de que dá apoio dos estais. sustentação aos Os estaios. estais são esses, vocês Essas estão cordas. percebendo aí no centro aí, né? Esses fios aí, né? Mal colocando o termo, mas que são, na verdade, cabos de aço, eu não consigo nem mensurar o que é a força de um cabo desses, né? E que sustentam. Então, a ponte voltou a nascer do centro para as bordas, não é isso? Exato. De forma bem equilibrada, né? Ela cresce Aham, de forma simétrica para os lados, para ter esse certo. equilíbrio de cargas. E qual foi a participação do CREA ali? Eu sempre te via nas fotos, Renato, participando ali. Você estava ali como convidado? Era uma obrigação do CREA acompanhar esse tipo de obra? Como é que funciona? Olha, primeiramente, Patrick, quando você fala em fiscalização do exercício profissional, é obrigação do CREA, sim. Mas Certo. eu, enquanto engenheiro, também fui convidado pelo governador na época e o secretário de transporte, o engenheiro Pádua, a participar do comitê de crise, né? A tomar as decisões que levaria
ao tipo de ponte, de projeto a ser executado. E no decorrer da obra também participei de todos os processos até a inauguração, né? O cortar da fita. Então, foi uma obra que teve o acompanhamento do CREA, em nenhum momento houve uma descobertura documental, enfim, com falta de engenheiro, de técnica, porque nós chancelamos isso do princípio ao fim, né? Isso talvez levou ao sucesso da ponte. Foi uma ponte que ela daqui anos, décadas, ela vai ser contada em faculdades, né? Enfim, o Pedro Almeida, né, que foi um dos engenheiros consultores, ele tem a assinatura dele nas principais pontes do Brasil, desde aquela de Brasília, lá, que ela remota a uma pedra jogada na água, né, que ela faz aquele zigue-zague, enfim, as principais pontes do Brasil tem ele, e inclusive essa. E isso vai ser expandido de forma acadêmica, levado ao conhecimento de muitos futuros engenheiros civis. Olha, tá aqui, né? Ela já na inauguração. Isso. Aqui são os primeiros veículos que passaram por ela, né? São ônibus, né? Inclusive a comitiva, né? A comitiva que estava lá, teste de carga, oficial né? que estava lá para a inauguração, né? E aí é o teste de carga, né? Teve o teste de carga. Caminhões com peso, tem detectores de vibração, né? Tipo uns sismógrafos, enfim. Só rememora, esse teste de carga, ele ocorreu quantos dias antes da inauguração? Olha, como era um processo muito rápido, né, celery, então foi poucos dias antes, né? Aliás, foi a partir 4 do ou momento 5 que dias você... antes, se eu não me engano. A partir do momento que você ligou os vãos, asfaltou, né, criou a pavimentação, então a partir dali já começou a fazer esse teste de carga, né? E, enfim, toda obra de engenharia ela é feita com coeficiente de segurança, ou seja, aí é uma ponte ímpar, né, sem nenhum risco de queda, com a situação de vão, né, de navegabilidade muito superior que se tinha na região, né? Ou seja, é o que nós temos melhor de ponte hoje. Nessa situação, nós temos nessa ponte. Renato, o que me chamou muita atenção aí, nessa ocorrência, que é uma ocorrência grave, né? A gente não pode ter uma ponte de dimensões dessas caindo todo dia, né? E a gente sabe que é uma região que o transporte de produtos, né, por esses rios é muito grande, né? É uma região que já está bem próxima da capital, né? Esses rios aí todos desaguam ali na Bahia, né, do Guajará, né, quase todos desaguam ali na Baía do Guajará, então eles têm uma relação muito grande com a região metropolitana, e é óbvio que tem uma movimentação de carga muito grande, né, até ribeirinhos, etc., se movimentando pelos rios. E me chamou muita atenção que isso já havia acontecido, né, ou seja, a gente já tinha acontecido uma batida de balsa com a ponte, que não era essa. A gente quero lembrar aqui as pessoas de casa, quem não percebeu ainda, quem não se tocou disso ainda, a alça viária passa por cima do Rio Moju 2 vezes, em 2 locais. Então a ponte que caiu naquela outra ocasião foi a primeira ponte do Moju, essa aí é considerada a segunda. E foi na mesma situação, uma balsa à noite, e a gente teve ali a queda da ponte, e que também custou muito, demorou muito mais, inclusive, né, para se construir, e a confusão foi muito maior, e foi com dinheiro do erário público. Aqui, pelo menos, a gente ainda viu essa indenização vir da parte da própria empresa que tinha a ver com a balsa, né? Não vamos aqui dizer que a balsa era da empresa, mas que estava a serviço dela. Mas, Renato, e a pergunta, né? Depois de ter feito esse preâmbulo aí, a pergunta é o seguinte: agora nós agimos finalmente certo, fizemos as defesas e proteções para que a gente não tenha mais que passar por esse tipo de infortúnio, de ver uma balsa na madrugada derrubar uma ponte? Olha, uma estrutura, ela não está isenta de receber o impacto, né? Só que ela tem que estar preparada, né? Projetada para isso. E isso não havia ocorrido. A estrutura de defesa eram balsas metálicas que estão até jogadas nas margens laterais. Elas não tinham inércia para absorver essa massa da balsa, né? Certo. Ou seja, quando uma ponte dessa cai, não foi aquele choque, foram inúmeros choques, né? É aquele processo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então ali foi o último toque, né?
que gerou aquela ruptura, aquele colapso da estrutura, né? Hoje, eu sim, queria... foi criada uma situação também, uns déficits de defesa, onde você consegue abraçar os pilares, onde dentro dele tem massa, vou água, colocar aqui agora para gente. esse impacto. Tá bem aqui, ó. Então tá aqui a É uma ponte, estrutura circular. depois de pronta, ela já na sua íntegra, né? Isso. E estão ali as defesas que você está falando, né? Que elas, dolphins, né? Que o pessoal se refere a isso como dolphins, que é essa estrutura circular que você está se referindo aí, né? Exato. Não obrigatoriamente teriam que ser assim, né? Eu vejo que em outros lugares, eu já passei por várias pontes, que a gente vê que tem umas estacas. É uma situação, né? As estacas, mas o tipo de leito do Rio Guamá, nesse ponto, não propiciava as estacas. É mais para a área mais às margens, com calado menor, né? Então, a situação mais técnica seria essas aí, viu? Você imagina, uma situação, é uma estrutura circular, imagina a balsa batendo nela, ela se movimenta, ela gera ondas na água, né? Que fica entre o pilar e a estrutura de defesa, e essa água ela dissipa a energia. É um processo meio complicado, mas muito eficiente. E olha, mais ficou complicado de explicar, né? Ficou muito bonita a ponte, né? E pelo que você está dizendo aí, ficou segura, né? Eu quero, de novo, parabenizar, sem nenhum tipo de propaganda política, né? Eu quero destacar o empenho que a gente percebeu do próprio governador, né? Eu digo porque a gente vê muito governante, né, participando de obra, mas o nível que o governador Helder participou dessa obra, né? A gente vê quase toda semana, ele estava visitando o canteiro de obras, participando pessoalmente, e assim como o secretário Pádua, que é daqui da nossa região, né? Que era o secretário de obras, de transporte na época, do secretário de Estado de Transporte na época. Então, parabenizar o Pádua, que também tem o dedo dele aí, realmente a experiência dele em condução de grandes obras. Eu quero até lembrar que ele veio aqui para Marabá justamente na época da duplicação, né, da nossa rodovia transamazônica aqui. Então, ou seja, trabalhar com grandes obras é uma especialidade dele. Então, parabenizar a todos que estiveram empenhados nessa belíssima obra. Renato, você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Renato Milhomem, presidente do CREA Pará, e a gente está num ótimo bate-papo e vamos para mais um intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco do nosso programa Observadores. Não sai daí, continua conosco. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o nosso programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui no SBT. Hoje a gente está falando com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, que é o Renato Milhomem. Ele é daqui de Marabá, está conversando conosco aqui via streaming. Renato, falamos aí no primeiro bloco, né, para quem assistiu, ligou a TV agora, a gente falou no primeiro bloco sobre o que é o CREA, para que serve, né, falamos aí do universo de profissionais que estão ligados à instituição, e também, e no segundo bloco falamos aqui sobre a ponte, né, a nova ponte lá do Rio Moju, que fica na Alça Viária, a Ponte União, isso, um nome muito bem escolhido, inclusive. Mas eu não queria deixar de falar de ponte, a gente já vai só, eu quero colocar mais uma imagem aqui, ainda sobre a Alça Viária, mas não sobre essa ponte, porque eu acho também ela muito simbólica. Eu queria lembrar que alguns dias antes da queda da ponte lá do Moju, houve uma situação envolvendo uma outra ponte da Alça Viária, que foi a ponte no Guamá, né? Que houve uma reportagem, né, que mostrou
A gente começou com redes sociais, né? O pessoal mostrando os ferros à mostra lá, pescadores viram, bateram foto, vídeos, começou a rolar nas redes sociais, e as pessoas ficaram com medo de se a ponte estaria caindo, né? Se teria algum risco da ponte cair. Eu sei que o governo organizou, né, uma equipe de engenheiros para ir lá, o CREA também foi convidado naquela ocasião, eu sei que você esteve por lá, e vocês foram verificar essa situação aí. O que ficou claro dessa época aí? Foi realizado um fortalecimento da ponte? Isso é natural? Explica para as pessoas de casa. Olha, isso aí foi um processo similar, né? Só que não houve um colapso total, onde houve uma recuperação, né, da ponte. Então, quando você fala similar, você está dizendo então que houve uma batida aqui também? Para Sim, ocorrer sim, isso aqui? sim. Ah, Eu acho que não é deteriorização natural. não. Você vê aí que o bloco que junta a fundação, ele está acima do nível da água, ou seja, está exposto, né? Ele está bem exposto. E é uma parte muito frágil, sujeita à torção, à flexão, enfim. Então, ou seja, nesse dia aqui, Renato, que isso aqui ocorreu, a pessoa bateu essa embarcação aqui e foi embora de fininho. A ponte não caiu. Ninguém viu. E ela seguiu a vida dela. Aham. O que e aí, alguns meses depois, comumente acontecia, Patrick? As balsas desciam levadas pela maré para economizar combustível e ficavam à deriva. E muitas vezes se chocavam contra as estruturas, né, infraestrutura das pontes, né? Então isso era muito recorrente, batia, até que um momento a estrutura não aguentava mais. Como não havia um trabalho de manutenção que é primordial, aí levava à ruptura total, ao colapso da estrutura, né? Essa aí não chegou a ter o colapso total, né? Houve tempo de uma recuperação. Eu vi que... Eu tenho foto sua aqui lá, ó. Olha você lá fazendo o trabalho. Já tinha começado de recuperação, né? Você esteve lá, acredito que convidado pelo Pado, que está aí do teu lado, né? Que do lado direito é o Pado, né? Na época secretário de transporte, um representante do Corpo de Bombeiros, com certeza... O comandante Coronel Hauman, né? Hauman, isso. E Raiman. Era Raiman. E você ao centro, né, nessa visita técnica que vocês fizeram. Isso. O que foi decidido fazer ali, à medida que se percebeu que aquilo não atrapalharia seguir a vida da ponte? Não, a decisão era justamente isso, porque você paralisar a ponte traria um transtorno muito maior. Então, a situação técnica foi fazer a reestruturação da ponte, mas mantendo um controle de fluxo de veículos, né? Havia um trânsito controlado, né? Para não cada veículo que passa, ele gera uma vibração, e essa vibração, ela movimenta toda a estrutura da ponte. Então, foi essa situação adotada naquele momento, né? Eu quero saber de futuro, né? Você, obviamente, como presidente dessa importante entidade que é o CREA, sei que tem acesso a informações privilegiadas, né? Não vou te pedir aqui para expor nada especificamente, mas eu queria que, dentro do conhecimento que você tem sobre obras, né, grupos econômicos que estão vindo se instalar no Pará, etc., como é que você vê aí o futuro próximo aí, no olhar mesmo da engenharia, né, sob o olhar da engenharia, como é que você vê e oportunidades, né, oportunidade de trabalho, tanto para engenheiros quanto para o pessoal da construção civil, nos próximos meses, à luz do que você sabe que está vindo aí no futuro próximo? E, Patrick, eu havia falado que o Pará está para o Brasil, assim como o Brasil está para o mundo, né? Certo. Hoje o Pará é o grande celeiro de novidades da engenharia, seja na questão minerária, né, com o colapso das represas de Brumadinho e Mariana, houve a migração do setor minerário de Minas para cá, né, que alavancou a economia da nossa região. Parauapebas estava sentindo a economia lá estava bem frágil e, de repente, houve esse boom, né, que fortaleceu, houve uma entrada de recursos que está movimentando todo o nosso estado. A mineração, ela traz várias outras atividades, não só de mineração, mas de agronomia, da florestal, porque ela
ela faz com que toda a engenharia aconteça, né? Ela não é um pilar único, ela é interligada. A outra questão que eu vejo, que eu viajo muito pelo Pará, é a agronomia, é a agricultura, ela está explodindo. Nós temos áreas suficientes sem precisar derrubar uma árvore. Você anda ali de Belém para Paragominas, você vê áreas abertas, campos degradados, onde você pode plantar, colocar pecuária sem levantar, sem derrubar uma árvore. Essa questão de desmatamento, para crescer agricultura e pecuária no Pará, tem que desmatar, isso é mito, isso não existe. Basta a gente implementar tecnologia, ou seja, agronomia, a engenharia florestal, a mineração, que hoje é bem, né, é bem eminente na nossa região, enfim, tudo isso é tecnologia, a gente não precisa derrubar a árvore. Então, há toda uma política que eu não sei qual é a motivação para isso, para colocar o nosso estado numa situação de incubação, de desenvolvimento, mas não, hoje nós já temos tecnologia para isso, nós temos conhecimento, nós temos área, nós temos tudo que precisamos para fazer com que o Brasil cresça a partir do estado do Pará, viu? E aí que está o quê? Os nossos profissionais, eles têm que estar ligados nisso, eles têm que se preparar, têm que estudar. Hoje, o mercado ele não quer mais aquele engenheiro civil, aquele engenheiro mecânico, aquele engenheiro agrônomo, assim como não quer o médico, né? Tem que ter, mas a grande maioria tem que se especializar, né? O engenheiro de estrutura, o engenheiro de pontes, o engenheiro de estradas, você tem que se especializar. O seu certificado em si, igual a 20 anos atrás, ele não já te dá tantas oportunidades hoje, né? Então, busque conhecimento. Falando um pouquinho para a turma aqui de Marabá, que é onde você está ligado, né? Você é daqui. A gente tem hoje aqui cursos, né, nas duas áreas, né? Tanto agronomia, como temos também as engenharias, né? Muitos temos na UEPA, temos na Unifespa e temos também tem a UFRA, né? Na área agrária a gente tem a UFRA lá em Paraupebas, né? O campus de Paraupebas, e aqui nós temos também nas faculdades particulares. Como é que você vê hoje o nível que as nossas instituições, o nível em que estão os cursos nas nossas instituições aqui locais e o nível dos profissionais que estão chegando no mercado? As nossas faculdades, elas são excelentes e elas têm levado ao mercado bons profissionais, viu? Eu tenho um contato com muitos deles, que independentemente de seja particular, pública, que antigamente tinha essa divisão, hoje não. Está muito levado ao tipo de profissional que você quer ser, entendeu? Você, mais do que esperar que o conhecimento chegue até você, você tem que ir atrás. Independentemente seja UFPA, Unifespa, Metropolitana, o profissional ele tem que querer o conhecimento, viu? E o conhecimento está lá. Nós temos excelentes cursos, tanto de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, né, mestrado, basta o profissional ele vislumbrar esse futuro para si, viu? Ele abraçar isso como uma missão para a sua vida, né? Eu brinco muito, né, que em determinado momento se criou uma geração de militantes de WhatsApp, que são profissionais que ficam ali assistindo televisão, no WhatsApp, reclamando, o que é que o CREA não faz para mim, o que é que a sociedade não faz por mim, enfim. Não. Você tem que buscar, você tem que ser diferenciado. Às vezes eu faço reunião e vem poucos profissionais. Eu olho para eles, né, e falo, olha, vocês é que vão fazer a diferença. Vocês é que estão aqui buscando a melhoria da profissão de vocês. Então, é isso que nós temos que colocar. Nós temos que conscientizar o nosso profissional das decisões que ele deva tomar, viu? A relação com a sociedade, né, o network, né, tudo isso hoje é fundamental para que ele seja levado ao sucesso profissional. Não é só mais aquele título, né, aquele papel. Tá aí. Gente, estamos conversando aqui com o presidente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, o marabaense Renato Milhomem. Renato, você é um orgulho para a gente, né, que você esteja nessa importante posição, já em segundo mandato, né, para um segundo triênio à frente do CREA, essa entidade que é tão importante, que a gente sabe que é difícil ter alguém do interior que tem essa oportunidade de presidir uma entidade desse tamanho. Então, quero novamente parabenizar
dizer do orgulho da nossa comunidade, que você esteja nessa importante posição, podendo contribuir, como você falou, né? Podendo doar de si, contribuir para o crescimento da entidade e da profissão, dessas profissões envolvidas, né? Que são várias, e só na engenharia são várias vertentes, né? Na agronomia também, e eu queria te agradecer pela participação hoje aqui no SBT, falando para os nossos telespectadores de Marabá e região. Deixar aí para as tuas últimas palavras e te desejar um bom dia. Primeiramente, Patrick, eu quero agradecer, né, ao SBT pela oportunidade de levar um pouco de informação, de conhecimento, e já me colocando à disposição, sempre que chamado, convocado por você, que além de tudo é um grande amigo, a gente está aqui à disposição, viu? E a engenharia é isso, a engenharia é a base de tudo que está ao seu redor, ela faz parte de tudo. Eu peço aos nossos profissionais que valorizem a sua profissão, viu? É o que há de mais espetacular. Sem a engenharia não há medicina, não há administração, não há direito, não há nada, né? Nós voltaríamos à pré-história, à pedra lascada, enfim. Nós somos a base de tudo. E nós temos também que começar, Patrick, nós, engenheiros, a participar das decisões do nosso país. Nós temos conselhos municipais, vamos nos envolver, vamos levar soluções, viu? Porque nós somos as pessoas habilitadas para isso, né? Para as decisões que levam a soluções de trânsito, né? De tráfego, enfim, relacionado a tudo. Então, muito obrigado por estar aqui, viu? É uma satisfação, um prazer, viu? Uma honra. A honra é nossa. Mais uma vez, muito obrigado, Renato. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã de domingo. Quero desejar aí um restante de dia tranquilo para vocês, um bom descanso e preparação aí para mais uma semana que a gente está abrindo. Muito obrigado pela audiência e vamos continuar. Lembrando que domingo que vem, nesse mesmo horário, às 9 da manhã, na telinha da TV Correio SBT, a gente terá outro encontro marcado com outro assunto relevante para a nossa comunidade. Até lá, um grande abraço e eu conto com vocês sempre. Até mais. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.